Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Hoje é domingo, dia do Senhor, segundo domingo da Páscoa. E nós temos escutado nos últimos dias a importância da Palavra de Deus. É somente através da compreensão da Escritura que podemos reconhecer Cristo crucificado e ressuscitado. Por isso vamos mais uma vez abrir o nosso coração para acolher a mensagem de Deus através deste Evangelho que a Igreja sugere para a nossa reflexão e para a nossa oração. Meu irmão e minha irmã, nós não podemos negligenciar a Palavra de Deus. Ela é a regra de fé para a nossa vida. Precisamos estar agarrados à Palavra de Deus e nos comprometer em fazer um exercício diário de escutá-la, meditá-la, rezá-la e procurar colocá-la em prática. Vamos escutar com atenção a mensagem do Evangelho para nós no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as mãos, o lugar dos cravos, e se não puser meu dedo no lugar dos cravos, e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo, dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, nós já estamos no segundo domingo da Páscoa, vivenciando este tempo forte da nossa fé cristã, onde proclamamos que Cristo vive. É o dado essencial da nossa fé cristã. Cristo, crucificado, ressuscitou. Não permanece na morte, mas vive para sempre. E temos aquecido o nosso coração com estas narrativas da manifestação do Senhor ressuscitado para os seus discípulos, para a comunidade. Hoje nós recebemos este texto de Jesus que aparece ao grupo dos 12 e tem muito a nos ensinar. Vamos juntos fazer a nossa reflexão desse trecho do Evangelho que nós terminamos de ouvir. Esse trecho do Evangelho que nós ouvimos, ele é localizado, segundo narra o primeiro versículo que escutamos, à tarde.
E é interessante porque as narrativas de aparição de Jesus acontecem sempre ou de madrugada, na aurora, ou ao anoitecer, justamente para mostrar este misto de luz e escuridão, que representa a realidade da comunidade primitiva. É escuridão porque a comunidade ainda não conseguiu compreender verdadeiramente que Cristo havia ressuscitado. Por outro lado, haviam já raios de luz, a aurora, que representa que Cristo já havia ressuscitado dos mortos e o seu clarão havia rompido com a escuridão da morte. Por isso este misto de luz e escuridão. Depois, o Evangelho vai dar detalhes de qual era a situação desses discípulos. Eles estavam com as portas fechadas por medo dos judeus. Imaginemos que eles estavam realmente tomados por medo por ver tudo aquilo que aconteceu com o seu mestre. Foi entregue, crucificado e morreu numa cruz. Portanto, eles também corriam risco, não podiam se expor, porque estavam sujeitos também à própria morte. Por isso estavam fechados. E é importante a gente olhar esta realidade. Muitas vezes o medo e o fechamento nos impede de reconhecer o Cristo vivo. O medo nos faz prender ao Cristo morto, enquanto que a superação do medo nos ajuda a nos encontrar com o Cristo vivo e presente em nosso meio. É nessa circunstância de medo que o Evangelho diz que Jesus entra, mesmo as portas estando fechadas, se coloca no meio dos discípulos, diz palavras e realiza gestos. Quais são as palavras e gestos realizados por Jesus? Primeiras palavras de Cristo ressuscitado aos seus discípulos é paz. A paz esteja convosco. Certamente esta paz que Jesus promete a seus discípulos não é símbolo de tranquilidade simplesmente. Esta paz representa força para poder enfrentar até mesmo as dificuldades, mas com a certeza de que Cristo está presente. E se Cristo está presente, mesmo que passem pelas tormentas da vida, não perderão a direção e nem perderão a serenidade. É esta a paz que Jesus promete aos seus discípulos, a força e a consciência que Ele permanece presente sempre, em todos os momentos. E realiza gestos. E os gestos realizados por Jesus são muito ricos, porque para ser reconhecido como ressuscitado, Ele mostra as marcas da sua paixão, a sua mão e o seu lado, as marcas dos cravos. E ao verem as marcas da sua paixão, os discípulos o reconhecem, enchem-se de alegria por verem o seu mestre, aquele que foi crucificado, agora vivo, ressuscitado, presente no meio deles. E depois disso, depois de manifestar com suas palavras e com seus gestos, Jesus diz a esses discípulos o seu mandato: como o Pai me enviou, eu também vos envio. Termina a missão terrena de Jesus. Começa a missão da Igreja. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E como que a Igreja pode realizar a missão de Cristo no mundo? Pela ação do Espírito Santo. É isso que diz o Evangelho. Soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoado. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retido. Portanto, a Igreja tem a missão de continuar a missão do próprio Cristo pela ação do Espírito Santo. Tudo parece ir bem, mas de repente nós somos surpreendidos porque o Evangelho diz que um dos 12, Tomé, não estava presente quando Jesus apareceu aos seus discípulos e nem acreditou no testemunho dos outros discípulos que estavam presentes. Exigiu para que pudesse crer justamente aquilo que os outros discípulos tinham visto. Se eu não colocar os dedos nas marcas dos seus cravos em suas mãos e não tocar a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Então o Evangelho vai dizer que depois, estando Tomé presente na comunidade, Jesus mais uma vez se coloca no meio deles e realiza mais uma vez também palavras e gestos. A paz esteja convosco. E pede a Tomé de tocar as suas feridas. É bonito isso.
Jesus ressuscitado não esconde as suas feridas para ser reconhecido como o Cristo vivo. Ao contrário, ele mostra as suas feridas. E é justamente por meio disso que ele é reconhecido como o Senhor ressuscitado. O importante desta lição do Evangelho é, primeiro, mostrar que, se estivermos ausentes da comunidade, não reconhecemos o Cristo ressuscitado. E segundo, é uma resposta para a segunda geração dos cristãos, porque logo que Tomé vê as mãos e o lado de Jesus, ele manifesta a sua fé. Cristo pede que ele não seja incrédulo. E quando Tomé manifesta a sua profissão de fé, meu Senhor e meu Deus, Jesus abre as portas para a segunda geração da comunidade cristã, aqueles que não poderiam vê-lo nem tocá-lo, mas igualmente serão muito felizes por causa do testemunho dos apóstolos. Creste porque viste, mas bem-aventurados aqueles que acreditarão sem terem vistos. Portanto, sejamos felizes e bem-aventurados, porque recebemos o testemunho dos apóstolos e por meio deste testemunho podemos fazer a nossa adesão a Jesus crucificado e ressuscitado, presente em nosso meio. Façamos também nós a nossa profissão de fé, como o fez Tomé, meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus, essa é a prece de Tomé ao ver as marcas da paixão em Jesus presente no meio dos discípulos. Vamos também nós fazer a nossa prece, reconhecendo a presença de Deus viva e real em nosso meio. Dirijamo-nos ao Pai Eterno e façamos a nossa oração. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, a tua bondade ressuscitou o teu Filho Jesus. Ele não permaneceu para sempre na morte, mas ressuscitou e vive entre nós. Obrigado, Pai Eterno, pelo dom da fé que recebemos. Através dela aderimos a Cristo e te pedimos no dia de hoje a coragem, pela força do Espírito Santo, para continuarmos no mundo a missão que Cristo nos revelou. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.